Olá, minha gente amada, graça e paz. Que Deus te abençoe nessa manhã de domingo. Manhã maravilhosa, manhã de sol, manhã que Deus separou para nós. Que Deus venha te abençoar poderosamente. Que você venha ter um dia de votação tranquila. Vote no seu candidato preferido, mas vote com consciência. Vote naquele que defende a família, Deus, e defende a criança no ventre indefeso. Vamos lá? Salmo 34. Na série Salmos, hoje vamos ao Salmo 34. O Senhor é bom. Salmo de Davi, quando se fingia de louco na presença de Abimeleque, por este expulso ele se foi. Diz-me assim: antes, peço por favor, inscreva nesse canal, deixe o seu gostei e compartilhe essa mensagem com muitos. Vamos lá, Salmo de Davi, verso de 1 a 10. Diz assim: bendirei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloria no Senhor, os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louve comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes, o rosto dele jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito ao Senhor e o ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Prove e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Tema o Senhor vocês, que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos passam necessidade e sentem fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, guarda o teu povo nesse dia. Ó Deus, o livre de todo mal. Dê, ó Deus, a paz, dê a alegria, o contentamento no coração. Seja com o teu povo, ó Deus, o livrando de todo perigo, de todo desastre. Tirando toda angústia do coração, toda mágoa. Deus, em nome de Jesus, te clamamos. Para todo e todo sempre. Amém. Do verso 1 ao verso 10, Davi vai trazer uma grande lição de como adorar um Deus que perdoa, um Deus que sara, um Deus que liberta. E Davi, ele escreve esse início do Salmo 34, bendizendo e glorificando ao Senhor, depois de um período de grande sofrimento, de grande angústia, de fugir de Saul, viver como louco, escondido em caverna. Então, esse salmo está alicerçado em 1 Samuel capítulo 21, quando Davi, fugindo de Saul, vai para Gate, mas ele sai de uma pressa tão extraordinária que ele não leva nenhuma espada, nenhuma arma com ele para a sua defesa. Ele fugindo dos seus problemas, das suas angústias, das suas lamúrias, com medo de ser assassinado por Saul, foge para Gate, vai até a casa de Nob, sacerdote, lá pede uma espada, pede uma arma para se defender. E Nob não tinha nenhuma arma porque era um sacerdote, só tinha uma, o qual Davi mandou ele guardar, que foi a espada que Davi cortou a cabeça de Golias. E essa espada era de Golias. Agora Davi vai para Gate para se esconder e encontrar com Ameleque, o rei de Gate. Davi agora está com a espada do homem que foi o ícone do povo filisteu, o gigante Golias. E Davi é descoberto. E as pessoas dizem: ele é Davi, foi aquele que matou o Golias. Davi tem que fingir de louco para não ser pego pelo povo. Davi tem que fingir de doido. Davi começou a babar como um doido varrido, e teve que se esconder em uma caverna para não ser morto pelos inimigos.
Ele fugindo de Saul para não ser morto, ele foi para dentro de uma nação que era inimiga de Israel e quase que é morto da mesma forma. É como diz aquele ditado: saiu do espeto, caiu na brasa. Fugindo do espeto para não ser morto, caiu na brasa e acabou se queimando. Então Davi agora foge para uma caverna chamada Caverna de Adulão. Chamada Caverna de Adulão. Então Davi nessa caverna, pensativo, triste, angustiado, passando por dias de dificuldade, dias de terror, dias de angústia. Vejamos o verso E ele vivendo esses dias de angústia, de terror, e Deus restaura a sorte dele, Deus modifica a sorte dele, e ele escreve: bendirei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louve comigo e engrandece o nome do Senhor, e todos juntos exaltemos o nome do Senhor. Davi, depois de ter passado por essa situação estranha, uma situação cabulosa, Davi, ele é de uma forma tremenda agradecido a Deus, porque ele viveu de um momento de terror, momento de angústia, momento o qual ninguém merece passar. Fugindo de Saul, vai para Gate, tentando pegar auxílio ao rei de Gate, e chega lá, é descoberto, é o rei Davi, é aquele que matou o Golias. Agora ele se faz de doido, faz de um doido varrido, babando, deixando a sua barba toda babando, para não ser morto pelos seus inimigos. E ele foge para uma caverna. E na caverna, ele lá se reúne com outras pessoas da mesma espécie de Davi, doidos, cabisbaixo, doente. Isso traz assim uma história para nós muito estranha. Quando nós estamos meio abatido, meio derrubado, aí você senta numa esquina derrubado, triste, aí daqui a pouco alguém encosta do seu lado, aí você pensa que essa pessoa vai trazer uma palavra de alento, uma palavra de consolo, aí daqui a pouco ela também está se lamuriando, está derrubada, está abaixo. Já percebeu que os problemas atraem outros problemáticos? Um problemático atrai outro problemático. Tem gente que está fugindo de um casamento ruim, está fugindo de um casamento péssimo, de brigas, de contendas. Aí ele vai e encontra uma mulher, aí os dois começam a namorar para afogar a mágoa um do outro, até o ponto daqueles dois ver que estão na mesma cilada e o estopim do problema voltar a estourar, porque problema atrai problema quando você não resolve o anterior. Davi não tinha resolvido o anterior, foi tentar se livrar do anterior sem ter resolvido, acabou arrumando outro problema e passou por momentos difíceis, mas Deus lhe concedeu a vitória. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Davi dizendo: eu foquei meus olhos em Cristo, eu foquei meus olhos no Senhor, eu não olhei para os meus inimigos, para as minhas fraquezas, para aqueles que estavam me perseguindo, porque quanto mais eu fugia de Saul, mais eu era perseguido e abatido por mim mesmo e por aqueles que estavam ao meu redor, me fazendo descer ladeira abaixo. Então é como aquele ditado: quanto mais você fala bem assim, eu estou no fundo do poço, não tem mais para onde ir. Aí daqui a pouco você foge e cava mais ainda do fundo do poço. Foge e cava mais ainda o fundo do poço. Vira um tatu tentando se esconder e se afunda mais ainda na lama da desgraça. O segredo é olhar para cima, olhar para Cristo, tentar sair do sufoco, buscando a presença do Senhor. Como ele diz: busquei o Senhor e Ele me acolheu, me livrou de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficarão radiantes, os que olham para Cristo têm o seu rosto transformado. Quando clamou aflito, o Senhor ouviu e livrou
de todas as suas angústias. Verso 10: os leãozinhos passam necessidade e sentem fome, porém os que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. Os animaizinhos passam necessidade e têm fome. A leoa não dá conta de cuidar dos leãozinhos, mas eu e você, quando olhamos para Cristo e pedimos a Ele misericórdia, Ele nos supre e nada nos falta. Verso 11 ao verso 14 diz: venha, meus filhos, e escute, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia sua língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenha-se por alcançá-la. Davi, mais uma vez, trazendo para nós que o nosso dever, Davi ensinando para nós, o nosso dever é andar retamente no caminho do Senhor, andar seguro na mão de Cristo, se afastando de todo mal, se mantendo purificado, praticando o bem e mantendo o coração temente a Deus. Esse é o segredo, afastando-se do mal, das línguas perniciosas, das línguas que defamam, das línguas que falam mal um dos outros, e empenhar em fazer aquilo que é bom e agradável a Deus. Verso 16, verso 15 a 18. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam mal, para extirpar da terra a memória deles. Clama os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva o de espírito oprimido. O Senhor sempre está pronto para nos auxiliar, para trazer algo poderoso. Nós não podemos deixar o engano e a arrogância nos levar para a escuridão. Davi deixou o engano e a arrogância levar ele para a caverna, ficar preso na caverna junto com outros homens debilitados da mesma forma. A caverna de Davi atraiu pessoas que viviam na caverna. A caverna, normalmente, quando queremos nos esconder, só vai trazer coisas da caverna. São morcegos, são ratos, são baratas. Nosso dever é não nos escondermos na caverna. Nosso dever é nos escondermos em Cristo. Cristo é a nossa rocha firme. A fenda da rocha é Cristo, não uma caverna escura, onde tem morcegos, baratas e ratos. Lá não é lugar para você ficar. Saia da caverna e venha para a luz de Cristo nesse dia. Verso 19 a 22. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. A desgraça matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Davi trazendo o respaldo do Salmo 34. Deus exaltará o justo e o quebrantado de coração, mas abaterá os ímpios de corações enganosos, de corações fraudulentos, de línguas mentirosas. Deus não suporta homens de línguas mentirosas, de corações fraudulentos, que ficam conversando algo que venha trazer apenas benefício para si mesmo. Ele quer que você se exploda. A conversinha dele são conversas mentirosas, fraudulentas, enganando os outros e enganando a si mesmo.
Quanto mais nós fazemos isso, mais para dentro da caverna nos enfurnamos. O nosso dever é nos quebrantar diante de Deus, um coração contrito, um coração compungido, um coração voltado para o Senhor, de frente para Deus, longe da caverna. O nosso rosto vai brilhar, ficar radiante, porque estamos diante da face do Deus que resplandece, e os nossos rostos ficarão radiantes pela glória de Deus. E isso nos traz alegria, contentamento e prazer. Davi passou por todas essas aflições, mas o Senhor livrou de todas elas, porque Davi reconheceu quem era o Deus dele e quem ele era. É necessário que reconheçamos quem somos e quem é o nosso Deus, para que o nosso Deus venha nos guardar e nos livrar de todos os nossos temores. Meus irmãos, para vocês que ficaram até o final, Deus tem uma palavra gloriosa para você. Não fuja de Deus. Pelo contrário, vai diante do Senhor e peça perdão. Não se enfurna para dentro das cavernas. Não vai fugindo do Senhor, fugindo dos problemas, mas pelo contrário, as enfrentes, procura enfrentar todos os seus problemas com o coração quebrantado, um coração contrito diante do Senhor, porque Deus te acolherá, Deus te livrará e suprirá todas as suas faltas e te livrará de todos os seus temores. Deus te abençoe, Deus te guarde. Se você ficou até o final, Deus seja contigo. Inscreva nesse canal, deixe o seu gostei e compartilhe essa mensagem com muitos. Deus te abençoe e até a próxima.